Um. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o primeiro episódio do Papo Cristão com Anderson Anaya. Missionário há mais de 3 anos, 25 anos de idade, casado, já foi pastor de jovens em Florianópolis durante 3 anos também e hoje mora na França. Cedeu um pouco do seu tempo, e raríssimo tempo, diga-se de passagem, para nos dar uma entrevista. Estamos aqui com o Wellington Wesley. Tudo bem, Wesley? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo para a gente aí, para a gente fazer essa entrevista aí hoje. Isso é um prazer. Muito obrigado. Apresente-se um pouco para a galera aí, para a gente falar um pouco mais sobre você, para a gente se familiarizar mais, né? Como eu disse, meu nome é Wellington, eu sou missionário hoje na França, juntamente com a minha esposa, que é francesa. Nos conhecemos no Brasil, em Porto Alegre, já vai fazer 3 anos que somos casados. Sou um ex-jogador de futebol, deixei a profissão de jogador de futebol para poder estar servindo completamente na obra. Assim, sempre foi um sonho que eu tive. Sempre pensei, se um dia eu parar de jogar futebol, vai ser realmente para estar como missionário, né? E eu tenho feito isso pela graça de Deus, que tem me capacitado a cada dia. Certo. Como que foi, assim, o início disso? Você mesmo acabou de falar que você era jogador de futebol, só que você queria servir. Mas como que foi, assim, o seu processo de conversão? Você já é convertido há 11 anos, não? 11 anos. Como que foi o seu processo de conversão? Foi até algo bem interessante. Eu conheci um menino na escola que me apresentou a Cristo, na verdade. Sim. Né? Me convidou a ir à igreja. Na época, aqui morava em Votuporanga ainda. E aceitei a Cristo nessa igreja. Logo depois, esse menino mudou de cidade. Sim. E eu nunca mais vi ele. E logo depois eu saí para jogar futebol também. Tinha uma passagem pelo Cruzeiro. Depois do Cruzeiro fui para América de Rio Preto. Da América de Rio Preto fui para o Rio Preto. E no Rio Preto ali foi onde realmente o processo de conversão, onde eu realmente desenvolvi a minha conversão, como disse Paulo, né? E ali eu tomei a decisão pelo meu batismo, comecei a ter, assim, vamos dizer, uma grande vontade de fazer algo mais pelo reino, né? Eu não aceitei o evangelho para mim e fui egoísta. Você quis, é uma história até meio que paralela com a minha, você quis não só para você o amor de Cristo, mas você também quis disseminar isso, quis servi-lo, no caso. Então, assim, na época eu tinha públicos até específicos dentro do meu coração onde eu queria pregar a palavra de Deus. Como a gente iria em presídios, né? Certo. Fui em alguns orfanatos, né? Pregava muito em favelas. Pelo contexto que eu tive, por eu ser órfão, de ter também muitos da minha família na cadeia, eu falei assim, é um público que eu gostaria de alcançar. E comecei a pregar a palavra de Deus também. Não tinha muito conhecimento da Bíblia, ainda não tenho, mas o pouco que eu conhecia eu transmitia para os jogadores de futebol que dividiam quarto comigo. Entendi. E você tem uma formação, né? Você estuda hoje no 2º ano de seminário bíblico, é isso? Eu fiz o meu primeiro ano e agora era para mim estar fazendo o segundo agora, mas nós decidimos parar esse ano. Nós temos eu e a minha esposa, a gente tem uma mentalidade um pouco diferente dos outros, vamos dizer, dos outros estudantes de teologia na França, né, no seminário bíblico. Eles querem fazer 3 anos seguidos e se formarem logo, e depois irem para o campo, né. Nós pensamos, vamos fazer 1 ano, e depois a gente vai para o campo, praticamos esse 1 ano daquilo que a gente aprendeu e voltamos para fazer os outros anos que estão faltando. Certo. Então a gente parou esse ano e viemos para o Brasil e vamos ficar aqui até julho. Fazem 3 meses já que a gente está no Brasil, que nós estamos no Brasil e realmente vamos fazer esse ano de viagem missionária. Eu tenho vários lugares para ir ainda até julho e depois voltamos para a França e continuamos a estudar, né? Sim. Essa escolha que você fez de servir a Deus, você quer seguir ela pro resto da sua vida? É uma coisa sua, você não se arrepende em momento algum? Eu não me arrependo em momento algum. É claro que, como não só no cristianismo, mas trazendo para áreas seculares da vida de cada pessoa, existem momentos que você não está tão forte e outros momentos que você está mais forte, mais animado, né? O trabalho na França ele é mais complicado no sentido de que o evangelho ele não é aceito como ele é aceito no Brasil. Existem diferenças culturais. Diferenças culturais e como a gente estava até brincando aqui antes de começar o programa, a França é um país que tem muitos muçulmanos.
Então a religião do Islã lá é muito forte. E os franceses em si são ateus. Então nós encontramos igrejas de 20 anos na França, que já tem 20, 25 anos, com 60, 70 membros. E são pessoas que trabalham sério. Entendo. Mas o evangelho não é aceito como é aceito no Brasil. Então, assim, às vezes, claro, quando você trabalha, mas você não vê os frutos imediatos, às vezes te dá um pouco de desânimo, né? Mas eu tenho um versículo que eu me apego muito, até não vou te dizer a referência aqui agora, o Danilo, o nosso teólogo, deve saber melhor que eu. Sim. Mas é algo que Paulo pede para orar por ele, e eu até peço para orar por mim, quando ele fala, ore por nós para que possamos, né, abrir a nossa boca e pregar o Evangelho. Então eu sempre peço para que orem por mim, né, pela minha esposa, para que a gente possa ter essa coragem a cada dia de abrir a nossa boca e anunciar o Evangelho. Certo. Quando nós idealizamos esse projeto, eu idealizei este projeto, o foco sempre foi trabalhar, não querendo segmentar ao máximo, estigmatizar o nosso público, mas eu sempre deixei claro que o nosso público é o que sempre quis fazer trabalho igual, assim como você faz com os jovens, né? Eu queria saber, justamente uma curiosidade agora, quais foram os principais problemas que você teve ao se deparar com evangelização e pregação para jovens, que eminentemente algumas vezes esse público ele é resistente à palavra de Cristo. Uhum. Quais foram as dificuldades que você sentiu, se é que sentiu? Aqui no Brasil, no caso, quando eu comecei a pregar para jovens, foi jovens e jogadores de futebol. Uhum. Então, assim, quem já jogou futebol, quem conhece jogadores de futebol, sabe que os jogadores de futebol têm muito acesso a muitas coisas que outras pessoas não teriam. Então, falar do evangelho para jogador de futebol, ainda mais há anos atrás, onde ainda o conceito era crente não vê televisão, cristão não faz isso, cristão não faz aquilo, cristão não faz aquilo outro, dizendo assim, os cristãos eles são escravos, certo, e nós somos livres. Então a maior dificuldade era fazer essas pessoas entenderem que nós cristãos somos livres. E quem não é cristão, na verdade, que está preso em algo, né? certo. Eu dizia sempre para os meninos até que fumavam, outros que bebiam muito, que iam para festa, eu dizia, cara, você consegue parar de fumar agora? Ele falava, não. Eu falava, mas se eu quiser fumar um cigarro agora, eu fumo. Então, quer dizer, eu sou livre, você não. Então, fazer entender que a liberdade que nós temos em Cristo, né, não era nada daquilo que eles estavam pensando. Certo. Então, a resistência maior dos jovens é realmente isso. Nós queremos ir para o mundo, nós queremos aproveitar da vida, né? A grande resistência que eu encontrei foi no sentido de que nós somos jovens e não é tempo ainda de ser cristão. Tipo, eu até gosto, até serei, mas não agora. Agora é hora de aproveitar a minha vida. Quer dizer, para eles, para os jovens, estamos assim, eu tenho entendimento de que eu vou precisar, entre aspas, mas eu quero deixar isso para depois. Quero deixar para depois, isso mesmo. Existe essa resistência. Na verdade, essa resistência foi a maior resistência que eu encontrei tratando de jogadores de futebol. Depois entrando sendo pastor de jovens numa igreja batista em Florianópolis foi diferente. Né? E aí você já está lidando com cristãos que já estão na igreja e que lidam com a tentação de saírem dos caminhos, né, e aproveitar da vida lá fora. Né? Entendo perfeitamente. Hoje a gente está vivendo uma coisa que eu sempre falo, nós estamos vivendo um tempo muito caótico, do meu ponto de vista, até você como estudante de seminário bíblico, você deve perceber, eu e o Danilo, a gente conversa bastante também sobre isso, de que a juventude, eu vou usar um termo pejorativo, é que ela está extraviada, vamos dizer aqui, da palavra de Cristo. Existe ainda uma lacuna, certo? Entre a palavra de Cristo e o meio da juventude, dos jovens, assim. O que você pensa sobre o entretenimento noturno hoje? Essa variedade de entretenimento noturno, essa variedade de diversão que tem para o jovem, que muitas vezes não edifica em nada segundo a própria palavra de Deus. Qual que é o seu parecer sobre isso? A pessoa que vai para balada, a pessoa que bebe demais, que fuma, que está num ambiente que não é favorável, ela está entrando em comunhão com o próprio Espírito Santo. Embora nós sabemos que o Espírito Santo vive em nós, né? Você até me explicou um dia em making off para mim. Mas qual que é o seu parecer a isso? Porque acaba sendo incoerente com a palavra, com as Sagradas Escrituras, né? Isso então, seu entendimento, você está querendo dizer
realmente dos cristãos que estão nessa vida ou de todos os jovens em si? Na verdade, você poderia falar um de cada um e dos dois. No caso dos jovens que não são cristãos, por exemplo, que não se converteram, que não tiveram um novo nascimento, que vão a boates e bebem e fumam e dizendo assim, usando o linguajar gospel que eles usam, que se prostituem por aí, coisas assim. Eu vejo pelo lado que eles não são cristãos, eles não têm o entendimento que nós temos. E para eles isso é normal. Isso é normal. Pelo contrário, até o que tem que ser feito, quem é jovem... Para estar inserido num determinado contexto. Dizendo assim, a sociedade jovem hoje, né? A sociedade jovem. Nós fazemos isso, nós curtimos assim, né? E não tem nada de errado nisso, porque a gente não está transgredindo a lei de nada. Sim. Né? Eu sou maior de 18 anos, eu entro na boate. Apesar de nós encontrarmos menores entrando em boates. Mas isso vai da liderança de cada um nas boates, né? Mas não podemos julgar alguém, os não cristãos, com a nossa conduta de vida bíblica, porque eles não aceitaram isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós aceitamos a Cristo, nós temos um novo nascimento, nós temos um novo entendimento, certo, né? E então nós temos uma responsabilidade a mais, né? Agora, os cristãos que realmente estão nessa vida... Tem o conhecimento da palavra. Tem o conhecimento da palavra, tem o Espírito Santo de Deus que, se são convertidos, habita neles, né? Realmente, eu me pergunto se realmente as pessoas, quando estão nesse lugar, se sentem bem. Que é a edificação. Entende? Com certeza. Eu particularmente, não me sentiria bem estando em um ambiente onde eu sei que não me edifica